Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula Dias, eu sou psicóloga clínica e tô vindo aqui hoje para a gente traçar uma conversa que eu entendo ser super importante para a nossa prática profissional. Para a gente iniciar uma conversa, né? Uma conversa sobre um assunto que eu entendo ser um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo necessário, porque nos ajuda a refletir sobre qual o nosso papel enquanto profissionais dentro da sociedade. Digo que é polêmico porque alguns profissionais vão dizer, não, psicologia e política não se misturam. Outros vão dizer, é impossível fazer uma psicologia apolítica. Eu preciso dizer que eu faço parte do segundo grupo, né? Que eu faço parte do segundo grupo de profissionais que entendem que é impossível fazer uma psicologia apolítica. Por quê? Porque nós tratamos, o nosso objeto de estudo é o ser humano. O ser humano é um animal social, biopsicossocial, né? Temos aí uma questão biológica que nos compõe, psicológica e social, somos seres sociais, estamos o tempo todo em contato com o outro, né? Estamos o tempo inteiro convivendo com o outro e, portanto, precisamos estabelecer regras de convivência, né? Limites necessários, estipular limites, enfim. Portanto, somos seres biopsicossociais. Se somos seres biopsicossociais, precisamos entender que esse social nos atravessa, nos impacta a nossa formação, o nosso jeito de ver e de se colocar no mundo. Eu sou da psicologia sistêmica e na psicologia sistêmica a gente entende que há uma inter-relação, né? Estamos todos interrelacionados. Eu impacto o meio onde eu vivo e o meio onde eu vivo me impacta, né? O tempo inteiro eu impacto o outro e sou impactado por esse outro, né? Pelo meio onde eu vivo. Portanto, olhar para o meio onde eu vivo é pensar política, né? É pensar na sociedade de uma forma geral e como que essa sociedade, como que essas regras sociais me atravessam, me impactam. Pensei da gente começar essa conversa trazendo um pouco de definição. Então, queria primeiro definir o que é psicologia, para depois a gente definir o que é política. Acho importante isso, embora política seja uma palavra bastante subjetiva e ampla, acho importante a gente definir do que a gente está falando quando a gente está falando de política, porque senão a gente dá margem para muitas interpretações, né? E aí a gente acaba criando uma polêmica desnecessária, porque a ideia não é essa. Eu vou começar trazendo a definição do que é psicologia. E vou pegar uma definição bem simples, que resume um pouco aí do que essa nossa ciência estuda. A psicologia é a ciência que estuda os processos mentais, sentimentos, pensamentos, emoções, razão e o comportamento humano. Deriva-se das palavras gregas psique, que significa alma, e logia, que significa estudo. Logo, psicologia seria, vindo do grego, o estudo da alma, né? Então, resumindo, o conceito do que é psicologia seria o estudo do comportamento humano, né? Como é que o ser humano percebe o mundo, como que ele é impactado por essa percepção e como que ele responde a essa percepção. E aí temos diversas linhas de pesquisas, diversas formas de entender o mundo. A gente vai ter a psicanálise, a humanista, a junguiana, a sistêmica, que é a linha que hoje eu me dedico, eu estudo, a TCC, né, cognitivo-comportamental, behaviorista, entre tantas outras. Vamos definir um pouco o que é política. Então, quando estamos falando de política, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a palavra vem do grego políticos, polis, que significa cidade, são os cidadãos que vivem na cidade. Estou com um texto aqui que eu achei bastante interessante, porque traduz bem a minha linha de raciocínio, o meu pensamento quando eu estou falando de política, que é o seguinte: onde quer que haja duas pessoas ou mais, haverá a necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. A política acontece justamente no ato de existir em conjunto. Eu achei essa definição perfeita, né? Quando dizemos que o nosso objeto de estudo é o ser humano e que o ser humano é um ser biopsicossocial, ou seja, é um ser composto, né, por um corpo, por uma biologia, por um psiquismo e também pelas relações sociais das quais faz parte, né? Portanto, ele é atravessado pelo ambiente do qual ele faz parte, ele é atravessado, ele é impactado pelo meio em que ele vive.
Então, achei muito interessante quando ele diz aqui, nesse conceito, que a política acontece justamente no ato de existir em conjunto. O Aristóteles, ele dizia que o homem é um animal político e que, como animal político, ele se diferencia dos outros bichos pela sua capacidade de se comunicar em nível complexo, diferente de outras espécies. Por meio da linguagem, o humano pode trocar ideias, imaginar o futuro, criar regras para compartilhar o mesmo espaço. Para ele, a política ela começa no seio familiar, na convivência entre os familiares e depois se expande para o resto da sociedade. A não ser que você viva completamente fora do meio social, a menos que você não se relacione com ninguém. Caso contrário, você vive num ambiente político, você precisa se relacionar com outras pessoas, portanto você precisa fazer política. É preciso que hajam ali regras de convivência, limites estabelecidos, regras claras para que se torne viável a convivência em conjunto, né? Para que eu não passe por cima dos teus limites e você não passe por cima dos meus limites, né? A gente precisa entender aí que o meu limite é o outro. Tendo dito isso, entendendo que política é isso que nós definimos aqui, eu quero partir um pouco para o nosso código de ética, para a gente pensar o que diz o nosso código de ética, o que esse código diz sobre o nosso papel dentro da sociedade. E aí eu quero ler para vocês 2 trechos do código de ética, sobre os fundamentos principais, os fundamentos básicos da nossa profissão e o que nos é vedado, tá? Então, vou começar aqui pelos princípios fundamentais. Então, estou aqui com o código de ética, tá? Princípios fundamentais. Princípio 1. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Princípios fundamentais 2. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Fiquei muito impactada, principalmente com o 3 aqui, né? Isso me fez pensar um pouco, inclusive no ponto de vista da psicanálise. Eu me formei lá em 2004, tive uma formação com uma base bastante psicanalítica. Saí da faculdade, fiz algumas formações ainda voltadas para a psicanálise, alguns aprimoramentos voltados para os fundamentos da psicanálise. Depois fui caminhando em direção da psicologia sistêmica, onde hoje eu entendo que é o principal norteador do meu trabalho. Pensando psicanaliticamente, a gente entende que a história do indivíduo é muito importante para a formação dele, né? O que ele viveu lá atrás, de alguma forma, impacta o momento atual dele, impacta as escolhas atuais, os papéis que ele assume nas relações dele, né? Então, não é diferente quando a gente pensa socialmente. Quando a gente pensa na sociedade, é importante a gente conhecer a história da sociedade da qual a gente faz parte, para a gente entender o que essa história reflete nas escolhas atuais, nas posturas atuais, né? Em como que as pessoas percebem o mundo e se colocam naquela sociedade nesse presente. Então, para entendermos o presente, é muito importante que a gente analise criticamente o passado. De alguma forma, ele está dizendo um pouco disso aqui, né? Da gente entender o histórico, o que nos antecedeu, não só como indivíduo, mas como coletivo, né? Coletivamente, enquanto sociedade. Qual é a história que permeia aquela sociedade, né? Que impacta na cultura, que impacta na forma como as pessoas se posicionam, em como as pessoas se percebem. Ao meu ver, isso é pensar política. E agora, pensando um pouco do ponto de vista sistêmico, né? As coisas são circulares. Então, eu sou impactado e eu impacto de volta, né? Não há vítima, não há culpado. Há uma circularidade onde a forma como aquela sociedade se coloca impacta o indivíduo e a forma como aquele indivíduo recebe isso vai impactar de volta essa sociedade, esse coletivo. E aí, pensando um pouco sobre o que é vedado ao profissional de psicologia. Não vou ler tudo, tá, gente? Mas alguns pontos aqui que eu entendo como importantes. O artigo 2
ao psicólogo é vedado? A. Praticar ou ser conivente com qualquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito quando do exercício das funções profissionais. Utilizar ou favorecer o uso do conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Eu percebo que muitos profissionais, quando dizem que não se mistura política e religião, eles estão dizendo disso aqui, né? Que nós não podemos induzir a convicções políticas, filosóficas. E com certeza, nós não podemos induzir. Não cabe a mim, enquanto profissional, dizer para o meu cliente em quem ele deve votar, qual é o melhor partido, qual é o pior partido. Não cabe a mim induzir a escolhas, seja no contexto político ou qualquer que seja ela, né? Enquanto profissional, eu não tomo decisões pelo meu paciente, eu não digo o que é certo ou o que é errado, né? Eu não induzo a nada, né? Eu ajudo esse cliente a fazer as próprias escolhas, de acordo com aquilo que ele entende que vai ser bom para ele. Porém, cabe a mim, enquanto profissional, entender como que o Estado está se colocando diante daquele coletivo, né? Se as ações do Estado estão sendo condizentes com o nosso código de ética e estão respeitando os direitos humanos. Então eu percebo que cabe a mim, enquanto profissional da saúde mental, estar atenta à minha volta, entender se políticas públicas estão sendo criadas para, de alguma forma, promover a saúde mental daquele coletivo, né, para resguardar a saúde mental daquele coletivo, daquela sociedade. Se políticas públicas estão sendo negligenciadas, né, cabe a mim olhar à minha volta para compreender se os direitos humanos estão sendo negligenciados, se eles estão sendo respeitados. E cabe a mim denunciar quando eu perceber que isso não está acontecendo, né? Porque isso vai impactar diretamente o indivíduo para o qual eu olho. Isso vai impactar diretamente para aquela sociedade, aquele indivíduo. E enquanto profissional da saúde mental, é o meu dever zelar para que isso não aconteça. Então é isso, gente. Eu queria deixar aqui essa reflexão com vocês. Espero que faça sentido. Espero que a gente tenha conseguido deixar claro do que a gente está falando quando estamos falando entre psicologia e política. Pelo menos do meu ponto de vista, eu entendo que passe pouco por aí, né? Até o próximo vídeo. Um beijo.